Boa noite, vamos continuar os nossos estudos, dar continuidade àquela primeira aulinha que a gente conversou sobre mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, da longa classificação kardeciana, né, que nós não vamos nos deter em todas, mas vamos dar uma sequência para que a gente possa ainda aos poucos ir assimilando e compreendendo e complementando com o estudo do livro que está no grupo, ok? Então vamos lá, né? Então a gente vê que a classificação de Kardec ela é bem extensa e às vezes a pessoa pergunta qual a mediunidade que eu terei, né? Qual a que eu vou desenvolver? E muitas vezes nós não esperamos e de repente flui uma mediunidade que você não esperava. Daqui a pouco você está sentindo a necessidade de psicografar e você começa a psicografar de forma belíssima, né? Muitas vezes você está psicografando e de repente não vem mais. Como é que eu faço? Eu estou perdendo minha mediunidade. Às vezes a pessoa pensa logo assim. Mas não é perder a mediunidade, é porque uma outra aptidão está latente em você e precisa ser descoberta. Então a gente tem que se permitir, não é, dentro dos estudos da mediunidade, dentro de todo o processo, nos permitir a conhecer. Né? E nessa permissão, a espiritualidade e os nossos mentores, né, vão nos conduzindo e vão nos facilitando. Né? E muitas vezes nós temos duas, três tipos de mediunidades que elas entrelaçam no momento de uma necessidade, né? Conforme a necessidade do momento, da assistência que nós temos que dar. Então ela vem e flui, na verdade, e isso é muito importante, né? E a gente falou na aula passada sobre a sensitividade. Então, existe a sensitividade e existe a mediunidade, não é? E que às vezes as pessoas confundem uma com a outra, né? A sensitividade é, como nós dizemos, é uma impressionabilidade, né? E ambas, não é, são faculdades psíquicas irmãs inerentes do ser humano. E nós abrimos assim, por que inerente do ser humano, como se todos fossem médios? Todos nós somos médiums. Nós conversamos com nossos anjos guardiões, nós ouvimos seus conselhos. Quantas vezes a gente quer entrar numa rua e não sabe se vai por um lado ou por outro, e de repente vem aquela assim, ideia sua, entre aspas, siga por aqui. Foi sua? Não. Foi teu guia, foi algum parente, amigo que está ali te protegendo, te conduzindo, que intuiu de você seguir. Isso é mediunidade. Isso é conversa com outro plano, né? Daí a gente vê que o florar, né, vem com o tempo, cabe a cada um. Então, a sensitividade é a capacidade de sentir, registrar as vibrações dos espíritos que se aproximam, né, de perceber as emanações psíquicas das pessoas, dos animais e, por vezes, até de certos objetos, além de captar vibrações ambientais, sensitividade. E mediunidade é a capacidade, é a faculdade de intermediar. Veja, a palavra médium, intermediar os espíritos encarnados e desencarnados. Então, a mediunidade existe uma intermediação entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo extrafísico, como eu falo, material e invisível e imaterial. A sensibilidade e mediunidade são tecnicamente diferentes, pois na sensibilidade temos o registrar de sua presença por meio de sensações táteis, térmicas, você veja, é muito inerente a você, a sua matéria, que na maioria das vezes são tênues e ocasionais. E o fenômeno mediúnico implica uma intermediação, né? Então, todo ser humano é sensitivo? Sim. Ou seja, ele é impressionável, né? E também médium, como nós falamos. No serviço mediúnico, o medianeiro geralmente mostra-se também como sensitivo. Já o sensitivo, em registrando apenas impressões sensoriais, nem sempre exerce a capacidade mediúnica. Então, como Kardec destrinchou ali inúmeras propriedades, capacidades, né, de desenvolvimento mediúnico, nós vamos, no decorrer desse estudo, nós vamos trabalhar mais em cima da intuição, vidência, audiência, psicofonia, psicografia,
psicultura, psicomúsica, desdobramento e ectoplasmia. Então, vamos adiantar um pouco aqui e lembrar, fazer uma recapitulação, né, de que a necessidade de nós entendermos que dos nossos corpos fluídicos. Então, vamos iniciar com a aura, certo? A aura, ela é uma camada que envolve o perispírito, certo? Eu vou tentar mostrar uma imagem aqui, certo? Deixa eu ver aqui essa outra imagem, não. Depois a gente chega. Então, observe-se que, seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento. Então, o perispírito é o elemento primordial para que haja a comunicação, para que haja o intercâmbio entre os espíritos. Ele é o fator de contato, de comunicação, é através dele que se dá todo o processo de comunicação entre o espírito desencarnado e nós. É através desse desprendimento perispiritual, não é? Que ele, mais acentuado ou menos acentuado, vai permitir o fenômeno da psicofonia e da mediunidade, né? Então, a aura, como é uma projeção do perispírito, não é? Ela, deixa eu ver aqui para poder deixar bem assim, é por essa couraça vibratória, veja mesmo, a aura, não é? É uma couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal. Isso foi uma descrição dada por André Luiz, que ela é bem capaz, né? Bem perspicaz, né? E eu vou tentar mostrar assim aqui uma imagem, porque como nessas gravações fica difícil, onde nós vamos ver, certo? A diferença, né? Essa foto aqui é de um médium passista em seu estado normal, sem estar trabalhando, certo? Ele tem essa foto. Quando você vê o estado isso é a aura, viu, gente? Essa é uma fotografia da aura. E isso aqui, ó, veja a diferença. Quanta energia, quantas ligações existe, quanto desprender, quanto jato de luz, não é? É a energia vibratória que acontece no ato do passe. Então, aqui ele estava, deixa eu ver se está bem. Aqui ele não estava trabalhando, né? Não estava no momento do passe, né? E aqui, no momento do passe, vejam a diferença, não é? Que impressionante quantos jatos de luz nós emitimos. No caso desse passista, ele é digital, né? Vamos lá. Então, se em muitas ocorrências a aproximação de caráter mediúnico significa contato e ligação entre auras, é óbvio também que deve haver um mínimo de compatibilidade energética. Essa compatibilidade energética pode ser magnética ou psicomagnética. E o que é que acontece? Nesse momento onde há pensamento, onde há correntes mentais, certo? Nossas correntes mentais e as correntes mentais do irmão que quer se comunicar, nós emitimos ondas, certo? Essas ondas são partículas que se deslocam em movimento oscilatório, transportando energia, assim mesmo é o pensamento, né? E essas ondas, elas seguem uma frequência, tanto maior ou menor. Frequência é o número de oscilações, ou seja, oscilações completas, ciclos geradas por unidade de tempo. Quanto maior a frequência, maior a vibração. Quanto maior a vibração, mais a matéria, como a conhecemos, desmaterializa. Então, aumentando essa frequência, né, nós temos maior
possibilidade do intercâmbio. E isso tudo, nós temos essa frequência, essas ondas que emitem essas frequências, nós estabelecemos o quê? A sintonia, não é? Então, emitimos essas ondas, né, numa frequência maior ou menor, entre nós e o desencarnado, daí estabelece uma sintonia. O que é sintonia? É a identidade vibratória das emissões mentais entre dois ou mais espíritos encarnados ou não. Estarão em sintonias vibratórias as pessoas e os espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que ambas emanam estão em igual comprimento de onda e frequência. Então veja que tudo acontece de forma explicável, não é nada subjetivo. Existe um estudo, não é? Tanto orgânico como elétrico, onde há toda uma alteração. Isso, se nós nos aprofundarmos, nós temos livros que falam bastante, né? Veja, quando nós emitimos um pensamento, certo? Esse pensamento, ele emite uma intenção, ele tem uma emoção, né? Tudo isso acontecendo no campo vibratório. Mas o nosso campo vibratório está interrelacionado com o nosso corpo orgânico, né? E nós sabemos que nós temos glândulas secretoras de hormônios, né? Em especial, nós temos a epífise, que é a famosa pineal, né? Onde ela tem a função de captar e também de emitir sentimentos, vibrações, certo? Quando ela é ativada, ela entra também em sintonia e ativa a hipófise, não é? Que interligada, porque é o caso do tempo, interligada ao hipotálamo, nós vamos ter descargas de neurotransmissores, né, descargas orgânicas, que eu estou puxando um pouquinho para esse lado, para que nós venhamos a entender por que no contato mediúnico, espiritual, nós temos algumas alterações orgânicas, justamente por causa dessa relação da epífise, que é a nossa pineal, né, com a hipófise e a hipófise com o hipotálamo, daí ocorre toda essa descarga orgânica. E também nesse momento é onde é permitido, onde acontece a comunicação, não é? Porque a epífise conversando com a hipófise, não é? Mandando as mensagens, o que é que vai acontecer? Nós vamos liberar a nossa voz, não é? Frações de segundos, que o nosso organismo é mágico, né? Então, a intenção chegou através da epífise, a hipófise registrou, repassa o impulso para o corpo, não é? Através do hipotálamo de outras regiões, e nós conseguimos emitir, através da voz, o sentimento que nós estamos recebendo. Deixa eu ver o slide, não quer passar aqui para eu ver qual é o próximo. Dá uma travadinha aqui. Pronto. Vamos lá, né? Então, é isso nessa aula de hoje que nós vamos ficar para que a gente consiga deixar bem claro como é interessante isso. Então, é preciso que nós tenhamos essa afinidade fluídica, não é? Essa afinidade fluídica e afinidade moral. Deixa eu ver se dá tempo. Vou ver se em 1 minuto vai dar para a gente falar um pouquinho. Afinidade fluídica, eu vou ler. É melhor, porque senão não vai dar para eu falar e o tempo vai passar. A afinidade fluídica é uma disposição inata do organismo, não dependendo de valores morais. Afinidade fluídica, gente. A gente está na parte material, né? Entre aspas. A facilidade das comunicações depende da semelhança existente entre os dois fluidos, entre o nosso fluido e o fluido do espírito comunicante, que também vai estabelecer a intensidade da assimilação fluídica e a maior ou menor impressão causada ao médium. Um médium pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para o outro. Porque essa afinidade fluídica é que vai determinar os irmãos dirigentes dos nossos trabalhos, de qualquer trabalho mediúnico, eles nos conhecendo, eles distribuem os irmãos que vão se comunicar de acordo com as suas necessidades
E essa afinidade fluídica e afinidade moral é que vão realmente fazer com que a escolha, melhor escolha aconteça, não é? A afinidade moral são as pessoas de moral idêntica, semelhantes, não é? A gente sabe que os afins se aproximam e os opostos se, não é? Então, a afinidade moral depende das condições éticas que se refere à conduta humana, suscetível de qualidade do ponto de vista do bem e do mal. Através da afinidade moral, os espíritos comunicantes e o médium se fundem na unidade psicoativa de comunicação. Então, para que a gente tenha uma comunicação, por exemplo, com o espírito mais de grau superior, é necessário que nós tenhamos uma afinidade moral para isso, não é? É como se fosse um merecimento. Tu melhoras, tu cresces, você também vai ter acesso aos irmãos mais instruídos, mais elevados. Essa afinidade moral. Aí você faz assim, mas como é que então vai acontecer? Eu não tenho afinidade, eu não tenho evolução moral, mas tem um irmão que está precisando, ou senão não está tendo afinidade fluídica, mas aquele irmão precisa ser atendido de todo jeito, precisa de choque anímico, ele precisa ser assistido para que ele possa seguir passagem, seguir viagem. Não está existindo afinidade, não está. O que é que a espiritualidade faz? Ela dá uma condição momentânea. Ela dá uma condição de afinidade fluídica necessária para que aquele irmão seja assistido. Então, vai independer no momento de necessidade, onde o bem maior for soberano, a espiritualidade nos trabalha para que possamos dar condição de servir, de auxiliar, de ajudar. Né? A mediunidade é uma maravilha. Nunca pense que as dificuldades virão atrapalhar, porque as dificuldades na realidade é não saber lidar. Mas quando aprendemos, estudamos e sabemos lidar, tudo flui. Tudo é maravilhoso e o resultado sempre vai ser positivo. Até a próxima aula. Um grande abraço.